Oi pessoal, tudo tranquilo? Vamos então à nossa aula de cabeamento estruturado. Bom, um sistema de cabeamento estruturado é um sistema baseado na padronização das interfaces e meios de transmissão, de modo a tornar o cabeamento independente da aplicação e do layout. Quando eu falo independente de aplicação do layout, eu posso lembrar de uma situação em uma empresa onde eu preciso de um ponto telefônico no local onde tem um ponto de rede. Se eu tivesse que estar fazendo esse novo ponto telefônico, eu teria que estar levando o cabo, verificando se tem espaço na tubulação, todos esses parâmetros para ver se eu poderia colocar esse novo ponto telefônico. Ou mesmo um CFTV, por exemplo. Quando eu tenho cabeamento estruturado, eu posso usar isso de forma simples. Eu posso trocar o ponto telefônico pelo ponto de rede pelo ponto telefônico, simplesmente indo lá no rack e trocando os pontos, colocando esse novo ponto de telefone onde tinha o ponto de rede. E ele já vem a funcionar na mesma hora. Poderia estar colocando também um ponto de CFTV, utilizando, por exemplo, o par 78, que geralmente não é utilizado, para que eu possa estar utilizando esse novo ponto de CFTV. O cabeamento estruturado originou-se nos sistemas de cabeamento telefônico comercial, que mudam rotineiramente a sua posição física no interior da edificação. Essa situação também posso dar como exemplo, por exemplo, se a pessoa mora num determinado local e ela vai mudar de endereço. Quando ela vai mudar de endereço, ela precisa desse telefone. Então, se teoricamente tivesse que passar um novo ponto de cabeamento de onde origina essa telefonia até esse novo local, eu teria um custo e um tempo também excessivo. Eu tenho geralmente nesses DGs que ficam nas esquinas dos locais aí das ruas que você já deve ter visto, os blocos Bargos, eles são estruturados de forma que eu tenho em cada local um ponto específico e eu posso estar alterando esses pontos específicos. Então, nesse caso, eu ia remover desse local onde tinha esse telefone e colocar nesse novo ponto, só distribuindo nos meus blocos Bargos, tirando do bloco Bargos antigo, direcionando para onde ele vai ficar e colocando nesse novo bloco onde esse novo ponto vai se efetivar. Um outro grande recurso muito interessante que eu tenho no cabeamento estruturado é em relação à interligação das redes e dos diversos sistemas a quais a gente está conversando até agora, que é a telefonia, CFTV, segurança e administração predial em si. Quando eu falo em cabeamento estruturado, eu tenho que lembrar que ele tem adequações. Essas adequações nada mais são do que as normativas que a gente tem que usar para fazer a efetivação desse cabeamento, os projetos que a gente tem de cabeamento estruturado. Essa normativa são todas normativas internacionais, são todas baseadas nas normativas internacionais, EIA, TIA, que a gente até já viu em sala. E a gente vai ver algumas sucintamente, outras um pouco mais aprofundado. Então, a primeira normativa que a gente vai ver aqui é IATIA 569. Ela descreve o projeto arquitetônico, onde nela eu tenho o backbone e seus elementos, como o backbone vertical e o cabeamento horizontal. As salas dedicadas, que são onde ficam os equipamentos de telecomunicações. Também tenho que essas redes horizontais ou os cabeamento horizontal são identificados, são definidos na normativa EIA-TIA 568 e na ISO 11801. Tem as instalações de entrada do edifício, como conduítes, caixas de terminações, dutos plásticos, entradas alternativas e áreas de entradas para antena. Nas adequações ainda eu tenho a EIA-TIA 570, que define o padrão de cabeamento elétrico e de telecomunicações para residências, a 606, que são alguns padrões de administração, são definidos em 5 áreas de administração. Ainda na 606 eu tenho padrões de aterramento e proteção para telecomunicações e edificações comerciais. E tem a nossa normativa nacional, que é o que a gente segue aí para os padrões de cabeamento e telecomunicações de rede interna estruturada, que é a NBR 14565, que ela foi promulgada em
agosto de 2000, tá? É da norma brasileira, é na Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então ela foi adequada em cima dos padrões internacionais, adequando para a legislação brasileira. Dentre aquelas normativas que a gente falou, a 5168A é que a gente mais vai ter contato. Nela, a gente tem 6 elementos do processo de cabeamento de LAN, que são eles: cabeamento horizontal, vertical, área de trabalho, sala de equipamentos, armário de telecomunicações e a sala de entrada de telecomunicações. No cabeamento horizontal, a gente pode estar pegando até como próprio exemplo ali, que é a interligação da área de trabalho e do armário de telecomunicações. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um servidor, teoricamente, que está sendo ligado ao meu Pet Panel, e do Pet Panel eu posso estar ligando a outro Pet Panel que vai ligar com a minha área de trabalho, e aí eu tenho meu Cross Connection, ou posso estar ligando ele dentro da minha própria rack, por exemplo, se eu tivesse estar ligando ele a uma storage, que é o Interconnection. Então, essa comunicação de cabeamento horizontal é aquele cabeamento onde está toda a minha parte funcional da empresa, né? Geralmente naquele andar. No cabeamento vertical, ele faz o quê? A interconexão entre os armários de telecomunicações, salas de equipamentos, instalações de entrada. O próprio nome já diz, e até pelo exemplo, a gente consegue verificar que ele está ligando o quê? Os andares. Então, eu tenho os andares aqui, eu estou fazendo a interligação desses andares para colocar tudo como sendo uma única infraestrutura. A área de trabalho, como o próprio nome já diz, é a área de trabalho propriamente dita, onde eu vou ter as estações de trabalho, os aparelhos telefônicos, qualquer outro dispositivo de telecomunicações operado pelo usuário. Então aqui, por exemplo, eu tenho a própria parte dos equipamentos que vão fazer a comunicação, impressoras, equipamentos de wireless, computadores desktop, notebooks, tudo que for de comunicação relativa a onde eu estou trabalhando é minha área de trabalho, tá? Sala de equipamentos. Ela comandará todas as terminações de cabeamento de telecomunicações. Centrais telefônicas, que é o nosso famoso PABX, modems, switches, roteadores, servidores e toda a parte de infra da rede. Bem como as facilidades do edifício, como sistemas de segurança, vídeo, automação, ar-condicionado, tudo que for de controle desse local, ele vai estar no que a gente chama de sala de equipamentos. O armário de telecomunicações é onde vem a parte de comunicação local. Então, é o local onde a terminação dos cabos funciona como sistema de administração do cabeamento e alojamento de equipamentos que interligam o sistema horizontal. Então, lá na minha sala de equipamentos, eu vou ter o rack, onde é o cara que vai fazer, onde é o meu armário de telecomunicações, que vai fazer a comunicação com os outros equipamentos, fazendo ponto de transição entre o cabeamento tronco e o horizontal. Na sala de entrada de telecomunicações, é onde está a comunicação entre o mundo externo e a minha empresa, tá? Nesses locais, geralmente eu tenho a comunicação do meu ISP, né? Ou também chamado de provedor de serviço de internet. Tanto o ISP quanto a parte de telefonia, elas chegam todos nesse quadro, né? Que é a minha entrada de telecomunicações. E ela é padrão em tudo quanto é local, né? Geralmente vocês vão ver só para começar a visualizar essa informação, geralmente nos prédios, quando a gente está entrando no corredor, eu tenho um painel de ferro, que você já deve ter visto aberto ou não, não sei, até vou colocar uma imagem aqui. E ali onde geralmente é uma caixa de passagem, entre aspas, ou onde está entrando a minha entrada do meu provedor de internet, é bem similar, né? E a minha entrada de telefonia. Dali deriva para todas as comunicações da minha empresa ou desse caso específico do prédio. Quando eu tenho um projeto de cabeamento, eu tenho que ver algumas informações, algumas concepções para esse meu projeto
do cabeamento estruturado. O que eu tenho que estar analisando essas premissas? Levantamento das necessidades e facilidades de transmissão e cabos existentes, o que eu já tenho e o que eu preciso estar colocando. Especificação da prumada e da topologia de cabeamento, que tipo de cabo eu vou colocar, como eu vou colocar e aonde eu vou colocar. Mão de obra, cabos, conectores e equipamentos. E plano de migração. Então, quando a gente verifica essas premissas, eu tenho que verificar se eu vou usar Cat5 ou Cat6, se eu vou usar um rack, 2 ou mais, quantos brackets eu vou usar, quanto de cabo, por onde ele vai passar. Tudo que diz respeito a como vai ficar esse projeto, eu tenho que fazer esse levantamento antes de executá-lo. Bem como, principalmente, o orçamento. Por quê? Vamos supor que vocês fizeram um projeto, deu X valor, independente do valor, e lá no meio do projeto, ou em uma parte específica do projeto, vocês esqueceram de tal informação específica, ou de serviço ou de produto. Esqueci tanto de cabo, ou esqueci que lá nas minhas calhas eu tinha emendas e as curvaturas. E quando são poucas, o valor é pequeno, até não tem um grande impacto. Mas como meu projeto é grande, isso gera um impacto grande também. Consequentemente, isso vai dar um prejuízo para alguém, ou para quem está executando, ou para quem contratou. Quem contratou não vai querer sair no prejuízo. Ele até pode comprar o que vocês pediram, tal, mas vocês estão suscetíveis a perder o cliente. E vocês também não querem perder dinheiro, né, principalmente quando é um projeto grande, porque teoricamente vão vir outros contratos. Então é interessante que a gente verifique tudo e bem minuciosamente o que a gente vai precisar e o que vai ser feito de mão de obra para a gente não ter esses percalços no caminho. O plano de migração é uma também das partes e uma das muito importantes quando a gente vai fazer. Por quê? Quando a gente vai fazer esse plano de migração, que na realidade é a efetivação do projeto, eu tenho que verificar quando que ele vai ser efetivado, de que forma que ele vai ser efetivado, para que ele não me dê nenhum percalço. Por exemplo, vamos supor que vocês vão fazer a troca de cabeamento de Cat5 para Cat6, por exemplo, de um setor. Geralmente, a empresa não vai querer que vocês façam durante o horário comercial. Por quê? Nesse horário comercial, vocês podem fazer com que as pessoas parem de trabalhar e pode causar um certo transtorno. Então, geralmente, eles vão querer que vocês façam esse serviço num horário alternativo, que geralmente é de noite ou na madrugada, ou final de semana. Então, vamos pegar como exemplo final de semana. Então, vocês têm lá o final de semana inteiro para fazer ele. O final de semana, para mim, é assim que acabou o expediente da empresa, vamos supor lá 6 horas da tarde, 7 horas, de sexta-feira, até as 6 horas da segunda-feira próxima. O que era correto fazer? Ou já iniciar na própria sexta-feira, dependendo do projeto, ou no sábado de manhã. Por quê? Caso venha a ter algum evento anormal, ou mesmo alguma situação do tipo o cabo depois de colocado não comunicou, conectorização não deu certo, deu mau contato, alguma situação anomálica, eu vou ter tempo hábil para deixar até na segunda-feira, 6 horas da manhã, ele para funcionar. Caso eu não faça isso, o que vai acontecer? Eu vou causar um transtorno tanto para a minha equipe, quanto para a empresa que vai acabar não podendo estar efetivando as suas ações de trabalho. Tá? Então, sempre dê esse tempo aí para que não cause nenhum transtorno. Quando eu vou fazer a instalação do meu cabeamento, eu tenho algumas etapas a seguir quando eu tenho cabos para passar. Lançamento e acomodação. Em relação ao lançamento, eu até vou pegar a parte escrita da nossa aula de cabeamento para vocês verem como eu tenho bastante observações a analisar, né, e verificar quais delas eu tenho que prestar muito mais atenção do que o necessário. Então, quando eu vou fazer o lançamento,
eu tenho que verificar, obedecer alguns procedimentos. Os cabos UTPs devem ser lançados ao mesmo tempo em que são retirados da embalagem e devem ser lançados de uma só vez, ou seja, nos trechos onde devam ser lançados mais de um cabo em um duto, todos os cabos devem ser lançados juntos, respeitando-se a taxa de ocupação dos cabos. O que seria isso? Quando eu vou passar um cabo, eu uso uma fita guia, é lógico, né? E essa fita guia vai puxar esse cabo. Quando é um cabo só, tranquilo. Quando são 2 cabos, ainda tranquilo. Se eu for passar 3 cabos, já pode ser não ser tão tranquilo. Por quê? Esse cabo terceiro que vai passar, ele pode interlaçar nesses outros 2 cabos. E aí eu vou ter tração, eu vou ter que puxar ele com mais força, ele vai tracionar, ele pode torcer, pode acontecer algumas eventualidades nessa ação. Então, o que se identifica? Que a melhor opção é que eu faça isso de uma só vez. Vou passar 6 cabos, o duto comporta 6 cabos, vou passar eles todos de uma só vez, quando é a primeira passagem de cabo. Fica mais fácil, fica mais tranquilo e de uma certa forma eu sofro menos. Os cabos UTP devem ser lançados obedecendo um raio de curvatura mínima do cabo que é 4 vezes seu diâmetro, ou seja, 21,2 milímetros. O que é isso? É quando eu vou passar o cabo, eu não faço uma curvatura, por exemplo, de 90 graus ou similar para que não estrangule ou fique de uma forma que ele vá perder as suas características originais. Os cabos devem ser estrangulados, não devem ser estrangulados, torcidos, prensados ou mesmo pisados, com risco de provocar alterações nas suas características originais. Essa situação não precisa nem falar, mas é interessante, né? Sempre identificar. Então, em relação, por exemplo, ao primeiro item, se eu estrangular ele ou puxar demais, ele vai acabar perdendo as suas características originais e depois o cabo vai começar a me dar problema. Então, sempre tem que prestar atenção nesse detalhe. No caso de haver grandes sobras, essas deverão ser armazenadas preferencialmente em bobinas, devendo-se evitar o bobinamento manual, que pode provocar torções no cabo. Esse bobinamento é pegar uma bobina mesmo que existe do cabo e colocar lá dentro. Por quê? Quando eu faço bobinamento manual, que nada mais é do que colocar ele em círculos, né, eu posso, de uma certa forma, não perceber e acabar torcendo o cabo. Isso pode me causar um dano futuro. Evitar reutilizar cabos em outras instalações, pois o mesmo é projetado para suportar somente uma instalação. Sempre observar bem esse critério aqui. Cada lance de cabo deverá, em nenhuma hipótese, ultrapassar o comprimento máximo da norma, que é 90 metros. Já falamos isso também em aula. Todos os cabos TP devem ser identificados com materiais identificadores padronizados, resistentes ao lançamento, para que os mesmos possam ser reconhecidos e instalados aos seus respectivos pontos. Isso nada mais é do que o seguinte: eu vou fazer a passagem do cabo, então eu identifico ele, e ao passar na tubulação, ele não perca essa identificação, senão eu vou ter que reidentificar esse. Isso é retrabalho e eu posso perder um tempo bem excessivo e, consequentemente, estou perdendo dinheiro. Nunca utilizar produtos químicos como vaselina, sabão, detergentes para facilitar os lançamentos em cabos UTP no interior dos dutos, pois esses produtos podem atacar a capa e produção dos cabos, reduzindo a sua vida útil dos mesmos. Uma infraestrutura adequadamente mencionada não requer utilização de produtos químicos ou tracionamentos excessivos nos cabos. Nada mais é do que o seguinte: eu vou botar o número de cabos a qual o meu duto suporta, não há mais, né, não deixar ele muito apertado. E outra situação é a seguinte: todos esses produtos são químicos. Como químicos que são, eles podem reagir com a capa ou com o próprio material do cabo, e esse produto reagindo, ele pode, além de tudo, interferir na característica, porque ele pode até dar um curto, porque ele pode acabar tirando a capa e ficando só no cobre, e ele vai acabar dando problema, certo? Ou criando uma umidade excessiva, alguma coisa do gênero. Jamais lançar os cabos UTP no entordutos que contém umidade excessiva. Não precisa nem falar também que vai alterar muito a característica do material. Vou acabar até, às vezes, não tendo transmissão. Jamais permitir que os cabos UTP fiquem expostos a intempéries, pois os mesmos não possuem proteção para tal. A maioria dos cabos, hoje já existe alguns cabos com proteção
para intempéries, tá? Mas boa parte, ou vamos botar mais de 95% dos cabos que a gente tem, são cabos que a gente chama normais UTP, então ele não tem proteção nenhuma. Consequentemente, se eu colocar ele na intempérie, com calor, frio, chuva, ele vai acabar alterando a característica do material e vai acabar me dando muita retransmissão ou nem transmitindo. Evitar que os cabos UTP SPA sejam lançados próximos às fontes de calor, pois a temperatura máxima de operação permissível é de 60 graus centígrados. Os cabos UTP devem ser decapados somente o necessário, pois isto é somente os pontos de conectorização. Então, se tira somente aquilo que a gente vai trabalhar, a gente também já viu isso em aula prática. Jamais poderão ser feitas emendas nos cabos com risco de provocar ponto de oxidação e com isso provoca falha na comunicação. Então, quando eu tiver um cabo que por algum motivo rompeu, né, eu tenho o que a gente chama de emenda de cabo, que é um adaptadorzinho que a gente crimpa as duas pontas e coloca ele no meio, mas isso é só em situações que eu não tenho como trocar o cabo, né? Senão a situação mais eficaz e ideal é que eu troque o cabo, tá? Não pegar e fazer emenda como eu faço em cabo de eletricidade, porque isso não vai dar certo, vai oxidar e em seguida vai parar de comunicar. Os cabos no seu lance tiver o comprimento não tiver comprimento suficiente, então o correto é trocar, substituir o cabo. Jamais instalar cabo TP em infraestrutura de cabos com energia ou aterramento, também já conversamos sobre isso, não passar o cabo dentro de tubulações de energia. Nunca instalar cabos em infraestruturas metálicas que não estejam em concordância com as novas instalações elétricas. Quando a estrutura for composta de materiais metálicos, nunca instale os cabos próximos de fontes de energia eletromagnética, como condutores elétricos, transformadores, motores elétricos, reatores, lâmpadas fluorescentes, estabilizadores no break, entre outros. Porque senão ele vai gerar um campo magnético, vai não deixar que eu tenha transmissão. É aconselhável que deixe uma distância mínima de 127 mm para cargas até 2 kVA. Em todo caso, ambientes que apresentam altos níveis de ruídos eletromagnéticos, por exemplo, interiores de indústria, recomenda-se que seja utilizada infraestrutura metálica e totalmente aterrada para produzir, ou, na realidade, reduzir os riscos de interferência indesejáveis. Ou então, solução mais adequada seria colocar fibra ótica. Então, a gente também já conversou, se eu tiver que passar cabos onde eu tenho interferências eletromagnéticas, principalmente em chão de fábrica de indústria, não é interessante eu passar cabo metálico, que é interessante eu passar fibra ótica. Se eu passar cabo metálico ali, ele vai acabar não tendo comunicação e eu vou acabar não comunicando o que eu necessito. Então, nesses casos é mais fácil colocar fibra ótica. Bom, ainda em relação à acomodação e lançamento, quando eu vou fazer a acomodação dos cabos, eu tenho a possibilidade de eu colocar o que a gente chama de cinta Hellman, né, ou aquelas cintas plásticas, mas colocar de forma ou deixar ela apertada só para acomodar o cabo, nunca tracionando muito, que ela pode fazer com que o cabo fique muito apertado e acaba também dando problema futuramente. Qual a opção mais adequada? Que eu coloque cintas de velcro, cintas com velcro, porque a parte de manutenção e manuseamento dela é muito mais tranquilo. Ainda em acomodação, quando eu vou fazer a passagem dos cabos nas tomadas, é interessante que eu deixe no mínimo 15 centímetros para conectorização e manobra do cabo. Porque a gente até comentou que geralmente quando eu vou fazer conectorização de RJ fêmea, ele fica numa posição muito interessante, ele fica geralmente a 50 centímetros, 30 centímetros do chão. E nesses locais ele está, quando já colocado os outros equipamentos, ele está em local embaixo de uma mesa, alguma coisa do gênero, e ele não é muito tranquilo de trabalhar. Se eu tiver menos de 15 centímetros para trabalhar, é mais complicado ainda, porque se eu também precisar fazer uma manutenção, eu não tenho mais cabo, vou ter que passar todo o cabo. Então deixar em média de 15 a 20 centímetros para mim, com a sobra, colocar lá dentro da caixa da tomada e eu ficar tranquilo para fazer as manutenções. Nos brackets e racks, é aconselhável deixar
no mínimo, da normativa é de 4 metros de cabo de conectorização e acomodações eventuais para eventuais manutenção. Mas isso vai depender de cada projeto. Se eu deixar, 100 pontos, 4 metros, eu vou ter uma sobra de cabo muito grande. Então eu tenho que estar analisando isso de acordo com o projeto. Não dá para colocar todos eles com 4 metros, principalmente quando eu não tenho nem espaço e nem o rack comporta isso também. Tá? A conectorização deve ser com conectores apropriados, né? No caso RJ45, macho ou fêmea, e conectores IDCs e com as ferramentas apropriadas, como alicate de put-down e alicate de crimpagem RJ45. Esses conectores 110 IDC, FSC, nada mais é do que esse carinha aqui embaixo. Tá? E essas conectorizações aqui, né, do PET Panel, esses são a conectorização FSC ou IDC. Então agora já vendo, né, os acessórios do cabeamento estruturado, um dos primeiros acessórios que a gente vai ver é o PET Panel. O que é o PET Panel? O PET Panel é o cara que vai fazer a manobra de interligação entre os pontos de rede e os dispositivos concentradores de redes. Simplificando isso, eu tenho um ponto de rede no meu setor. Esse ponto de rede vai passar o cabeamento pela tubulação, tal, vai chegar lá no rack e ele vai ser ligado aonde? Aqui atrás do PET Panel, que vai me gerar um ponto no PET Panel. Esse ponto é que é a parte principal do cabeamento estruturado. Por quê? Ele vai ser ou um ponto de rede, ou um ponto telefônico, ou um ponto de sinais de baixa intensidade, CFTV, alarme, assim por diante. Então esse ponto vai estar disponível para me comunicar lá. Então é esse cara que vai fazer a interconexão dos pontos. Tá? Geralmente, a maioria deles são 24 pontos, 19 polegadas, né, 24 pontos, mas eu posso ter de 48 tranquilamente também. Os PET cords são os cabos que vão fazer a manobra entre esses equipamentos que a gente falou. Então ele vai fazer a comunicação entre o switch, por exemplo, e o PET Panel. Ou o PET Panel e um PET Voice. Ou o PET Panel e um CFTV. Então vai depender onde ele vai estar conectorizado. Eles fazem a manobra com a extensão geralmente de 1 metro, 1,5 metro, ou até 2. Tá? Então geralmente eu vou pegar o PET cord adequado para mim não sobrar muito cabo. Por quê? Se sobrar cabo eu vou ter que adequar ele, que a gente já vai ver em seguida com o nosso guia de cabos. Antes disso, eu tenho as tomadas e espelhos. As tomadas e espelhos são similares às tomadas e espelhos de energia elétrica. Se eu tenho um ponto de rede, eu vou botar uma tomada com ponto. Se eu tenho 2 pontos, com 2 pontos, e assim sucessivamente. Eu tenho tomadas embutidas e tomadas externas, de sobrepor. O guia de cabo é o acessório que vai fazer a acomodação daquela ou daqueles cabos que sobraram. Eles vão ser colocados aqui dentro. Por quê? Quando eu coloco de um PET Panel para um switch e sobra cabo, se ele ficar solto, ele vai fazer o que a gente chama de varal, ou vai fazer aqui uma onda em cima dos equipamentos que eu não vou conseguir nem enxergar. Então eu coloco eles aqui dentro, né, para que a sobra fique acomodada de forma organizada. Ainda nos acessórios eu tenho também o painel de fechamento. Esse painel de fechamento, ele é um acessório só para fechar os espaços vazios, né? Então eu tenho lá tem um rack de 44U, por exemplo, e tem algumas partes que não foram utilizadas. Ao invés de deixar aberto e tá vendo o que tem atrás do rack, eu boto o painel de fechamento, fica um layout muito mais estético, muito mais bonito. As prateleiras, ou também chamadas de bandeja, né, geralmente são aqueles que vão acomodar equipamentos padrão não rack. Então eu posso ter a prateleira ou bandeja de fixação de um lado ou dos 4 pontos do meu rack. Geralmente essa de um lado ela fica nos 2 pontos ou na parte da frente ou na parte de trás, vai depender de cada situação, na maioria das vezes na parte da frente, né, onde eu coloco aqui, por exemplo, um modem da minha linha privada de comunicação de dados, que ele não é padrão rack e eu preciso colocar ele ali para estar alimentando a minha comunicação de internet. Eu vou colocar ele dentro de uma bandeja.
Essa de 4 pontas, ela é usada geralmente quando eu tenho servidores, quando a empresa é menor, geralmente ela tem servidores não padrão hack. E eles são servidores pesados e altos, geralmente ele tem aí entre 10 Us por aí. O que eu faço? Eu coloco ele fixado nos 4 pontos e ele fica bem adequado, então não vai causar nenhum problema de quebrar a bandeja ou algo parecido ou cair o servidor. Dentro desses acessórios, ele vai aonde? Ele vai dentro de um bracket ou de um rack. O bracket é aquilo que a gente encontra geralmente nas transições. Sai da sala de equipamentos, aí eu tenho outro ponto lá que tem vários outros, eu vou ter mais salas que tem muitos pontos, aí eu saio com uma comunicação da minha sala de equipamentos, chega no meu bracket, eu consigo colocar lá mais 48 pontos, por exemplo. Tá? 24, 48 e assim por diante. Geralmente, eles são de 3 a 15 Us, são fixados na parede, numa altura geralmente próxima a 2 metros, né, onde as pessoas não têm contato tão simples, tem que ter uma escada no mínimo. Né, e eles são para fazer essa acomodação entre uma sala de equipamentos e um setor que está sendo montado ou que foi montado, alguma coisa do gênero. O rack, o bastidor, é o grandão, vamos botar assim. Né? Ele é, tanto o bracket quanto o rack são padrão 19 polegadas, só que o rack ele é acima de 24 Us. O que é esse U? Esse U é a altura de cada acessório que eu tenho. Né? Na maioria das vezes, a maioria dos acessórios, como patch panel de 24 pontos é um U, guia de cabos geralmente é um U, switch de 24 ports geralmente é um U. Né? Então, esses equipamentos, eles ocupam 44,45 milímetros ou 4,44 centímetros num rack. E aí eu consigo verificar o que eu posso estar utilizando de equipamentos através do número de uso que eu tenho. Tá? Lembrando que é sempre interessante eu deixar uma folga para futuras implementações. Então, eu comprei lá, por exemplo, um rack de 38 Us. E a empresa, ou eu tenho uma projeção que a empresa vai ter um crescimento daqui a 1 ano, 2, é interessante que eu já compre um de 44 Us. Por quê? Eu já vou estar com uma propensão de futuras instalações. Né? Lembrando que sempre que eu faço uma instalação, quando eu instalo um patch panel, eu vou ter que obrigatoriamente ter um guia de cabos. Na maioria das vezes eu tenho patch panel, guia de cabos e switch. Então sempre que eu vou fazer uma nova implementação, são 3 Us que eu vou utilizar, né? No mínimo. Né? Em novas instalações, está se usando um utilizado, um aberto, um utilizado, um aberto, um utilizado. Para quê? Para mim conseguir acomodar de forma melhor os cabos. Tá? Mas no mínimo 3 Us cada nova ampliação. Beleza? Esses são os hacks diversos que a gente tem aí com brackets. Tem dos mais baratos, dos mais caros, mais fortes, menos fortes. E aí cada um vai ter a sua preferência. Todos eles fazem a mesma ação. Tá? Dúvidas? Vocês têm meus contatos. Né? Vou a princípio estar no fórum também. E era isso, pessoal. Até a próxima.